De volta com a Central de Negócios da Estância Bahia Leilões, falamos diretamente de Cuiabá, nos estúdios da Estância Bahia, aqui capital do estado do Mato Grosso. Agora para o Minuto do Mercado, especial neste domingo, dia 19 de novembro, ao vivo com Michel Tortelli, nossos parceiros da Finpec. Michel, seja muito bem-vindo à Central de Negócios da Estância Bahia Leilões. Gostaria que você trouxesse, então, o panorama dessa última semana, né? Você sempre traz as atualizações de mercado, mantendo o nosso amigo produtor e produtor rural muito bem informado. Então, por gentileza, mais uma vez, seja muito bem-vindo às atualizações de mercado com o Michel Tortelli, Minuto do Mercado. Bom dia, amigos da Estância Bahia. Hoje presente aqui com todo mundo, do canal Terra Viva. Essa semana de feriado, né, nós tivemos menos negociação, mercado um pouco mais travado, né, mas sinais de alta têm aparecido. A gente tem visto alguns estados extremamente apertados, caso de Goiás, né, a gente tem tido pouquíssimas ofertas lá. São Paulo com preço novo essa semana, né, então esse novembro que começou um pouquinho mais fraco do que o fim de outubro, agora mudando de cara, tá? Então, provavelmente, né, a gente tem confinamento vazio, nós temos um clima, apesar da chuva desse domingo, um pouco de expectativa para a próxima semana, muito abaixo da média, né? Então, provavelmente, o mercado deve começar a andar. Perfeito. Michel, nós também tivemos aí, com esse atraso das chuvas, principalmente aqui no Centro-Norte, o atraso também da estação de monta, né? Sem o pasto, sem comida para as matrizes, acabou atrasando um pouquinho da estação, o que gera oportunidades aos amigos investirem em reprodutores, investirem melhor também em inseminação artificial, mas realocar aí a agenda, né, da estação de monta. Eu queria que você trouxesse os impactos disso na produção. Você já vem falando que esse novembro teria uma oferta realmente reduzida de gado, isso contribui também para a oferta, certo? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais dessas informações. Tá, isso eu estava rodando essa semana aqui no Mato Grosso, né? Então, de fato, a estação está sendo comprometida, a gente deve ter um índice de prenhez abaixo, né? Então, provavelmente, essa oferta de bezerro que nós tivemos como recorde agora em 23 não deve ser atingida em 2024, tá? Então, a gente também deve ter a questão do descarte de fêmeas, uma dinâmica diferente, né? Então, além vamos assim, a gente ter menos, nós vimos ao longo de 23, muitas vezes no início do ano, que a relação de troca estava muito boa, então boa parte dos abates de fêmeas, o pessoal olhava muito mais a conta da reposição, né? Abatia uma vaca e comprava 3 bezerras, do que a conta do que traria de resultado um bezerro. Tá? Então isso eu acho que deve mudar muito a dinâmica de abate no próximo ano. Tá? Então o pessoal começa a voltar a olhar a cria mais como a própria cria e não repor a vaca. Tá? Isso eu acho que muda a dinâmica de abate. Né? Eu acho que o 24 já é esperado, né? Um abate menos intenso de fêmea, oferta total de gado abaixo do que nós tivemos em 23. Tá? Obviamente uma oferta muito boa ainda pelo tamanho do nosso rebanho, mas eu acredito que os impactos de uma saída intensa de vaca no primeiro semestre vai ser bem abaixo de 23. Agora vamos falar então do balanço dos mercados, né? Nós temos o mercado interno como o maior responsável, né? O consumidor da nossa carne, mas é claro que o mercado externo, a nossa venda, principalmente para a China e Estados Unidos, ajuda bastante na manutenção aí do preço da arroba. Queria que você trouxesse o panorama dessas últimas notícias que você tem a respeito desses dois mercados. A exportação ela tem levado um volume enorme agora em 23, tá? Então o Brasil segue exportando bem. Os novos negócios, né, a China baixou bem o preço, né, ela está saindo por volta de $4.500, mas eu acho que tem um ponto importante, quando a China estava muito alto, né, que ela pagava mais prêmio do que, só para vocês terem ideia, o segundo maior comprador na época a China estava ali a $7.500, o segundo melhor pagador pagava 4,5. Tá? Então, assim, distorcia muito e acabava que o balanço dos frigoríficos, né, a gente tinha alguns frigoríficos menos competitivos, né? Então isso trazia um desequilíbrio para o mercado. Hoje, como o preço da China está mais baixo, né, e muito mais próximo aos outros países, eu acho que na média geral tem melhorado. Tá? Então a gente tem visto a média da indústria frigorífica com mais margem hoje do que tinha quando a China estava pagando muito. Né? Obviamente quem tinha China e a China pagava muito, ganhava muito dinheiro, só que hoje está mais igual. Tá? Então isso eu acho que a briga por matéria-prima, como a gente está conseguindo acessar os mercados, né, que a gente tinha deixado de atender basicamente, né, mercados do Oriente Médio que pagavam muito pouco perante a China, agora se equilibrou. Tá? Então, hoje a briga ela está mais igual. Né? Então, hoje o mercado interno, inclusive, dependendo do prazo, é melhor do que mandar para a China. Né? Lógico que a China escoa volume, só que de forma geral a China mais próxima dos outros, a gente tem escoado um volume maior na exportação,
né? Isso tem trazido margem para a indústria, e, obviamente, se a indústria está tendo margem, ela corre atrás de animais. Tá? Então, a gente tem visto até as indústrias que não são China pagando sem problema nenhum o preço de China. Michel, com esse problema da chuva aqui no Centro-Norte, nós também tivemos alguns contrapés aí no milho, né, que é um dos principais produtos, aí, insumos para a agropecuária. Eu queria que você falasse um pouco das suas expectativas, né, agora com as chuvas realmente firmando aqui, nós tivemos áreas de replantio, queria que você trouxesse aí essas informações, o que a gente pode esperar do mercado do milho também. O milho começou a andar bem essa semana, se a gente olha a bolsa para 2024, ele está bem acima de 2023. A safrinha, de fato, já foi comprometida, né? Isso aí ninguém tem dúvida mais. Eu acho que esse atraso que nós tivemos de chuva, né, em conjunto com esse calor, com essa temperatura alta, a gente não sabe ainda o impacto que vai ter na soja. A soja ainda pode se salvar em termos de produção, mas ainda algum impacto ela deve ter, né? E também o excesso de chuva que a gente está tendo no sul tem causado problemas. Tá? A gente tem que lembrar que o Paraná e o Rio Grande do Sul são grandes produtores de soja. Então, o mercado de soja ele caiu essa semana lá em Chicago por causa da expectativa de chuva, né? E de fato essa chuva está acontecendo agora. Minha opinião, pelo que eu andei, não sou agrônomo, mas soja está bem feia. Eu não sei o quanto da produtividade ela está comprometida. E o milho, pelo atraso do plantio de soja e os replantios, né? Quando eu tenho umas sementeiras de soja que eu converso, parece que esse ano é recorde absoluto aí de replantio aqui no centro-norte do Brasil. Tá todo mundo replantando. O milho safrinha já foi comprometido. Tá? Eu não sei o impacto, eu não sei qual a redução diária, mas o pessoal das sementeiras, né, inclusive essa semana, um importante produtor de semente, né, foi uma notícia pública, até falou que o impacto é muito maior do que todo mundo imagina da queda da área de safrinha. Tá? Então isso pode ter duas coisas. Uma, algumas pessoas deixando de plantar soja e vai para o algodão, só faz alguma safra aqui no Centro-Norte. E outra, tira soja e planta capim. Né? Então, de qualquer forma, o impacto do clima no final de safra aqui do Centro-Norte, que seria a saída do boi gordo ali para maio, junho, se a gente tem bastante pastagem plantada no lugar de milho, pode surgir uma demanda maior aí por categorias mais leves, né? De uma demanda que não existia esse ano. Tá? Então, acho que a gente deve ter mais áreas plantadas de pastagem e uma demanda maior por gado aí no fim da safra. Perfeito, então isso serve de alerta aí a você, amigo pecuarista, para se preparar e aproveitar as oportunidades, né? Com questão à nutrição animal, como o Michel colocou a respeito do milho, provavelmente vai subir de preço, então você já pode se antecipar. E também a semente de capim, que já está mostrando sinais de alta aí para você, produtor. Nós já estamos aqui na estação, né? Começou a chover no centro-norte, então para você se antecipar e conseguir os melhores preços do mercado. Michel, estamos encerrando o nosso tempo aqui. Queria já te agradecer pela sua participação e nas suas considerações finais, explicar para o amigo produtor um pouco mais da Finpec, trazer mais informações da Finpec e como o produtor e a produtora rural podem encontrar vocês, por gentileza. Eu que agradeço. A Finpec, aí nós temos já 6 anos de estrada, né? Se a gente olha o ciclo dentro da pecuária, não é nada. Nós somos uma empresa que a gente faz parcerias com os confinamentos. Né? Basicamente, 98% das nossas operações são dentro de confinamentos. Tá? E essas parcerias para aumentar lotação, aproveitar as melhores oportunidades de mercado, junto com nossos parceiros, né, para otimizar a utilização dos confinamentos.